Aí o que acontece? Esses caras o comércio começou a desenvolver, as propriedades começaram a crescer, começou a se criar um setor social capitalista agrário na Rússia, que começou a ameaçar a própria burocracia. Chegou nos anos 30, o Stalin liberou que ia matar todo mundo. Entende? Ele criou os capitalistas, depois matou o osso. Depois matou os camponeses em massa. Não foi assim, com fuzil direto. Tá? Aí isso me irrita, cara. Eu já vi isso em vários, eles falando em podcast, tudo isso. Falam, mas não foi um extermínio étnico, como no caso dos judeus, dos ciganos, por exemplo, no caso... Sim, não foi. Então, tá de boa? Esse é o Holodomor? Esse é o Holodomor. Tá, que a gente tá falando. Então. Que significa grande morte, mas de fato não grande foi... fome, né? Tem a ver com fome isso, também, né? Eles fechou as cidades, porque você poderia fugir para a cidade, então as fronteiras da cidade foram fechadas, com guardas armados, inclusive fechada fisicamente. O resultado da produção deles foi confiscado, passou, porque a colheita é numa época, 1 2, 3 épocas do ano, né? Não é igual a produção industrial que todo dia está produzindo. Então acabou de acontecer a colheita e as datas são muito parecidas, porque tem a ver com o clima, sobretudo naquela época. Até hoje é assim, imagina naquela época. Então a época da colheita, o governo passou, recolheu toda a produção, fechou as cidades e deixou os caras morrendo de fome. Tá entendendo? Tem um filme que relata isso, A Sombra de Stalin. Já viu esse? Não cheguei a ver. Ele relata tudo isso aí. Sim. Que você tá falando. Então aconteceu mesmo, tá? E o argumento de que o Holodomor é uma propaganda nazista? Não, isso é uma loucura completa. Você tem documentação, por exemplo, de burocratas do governo do Stalin reclamando que estava sendo feito. Às vezes pessoas que até defendiam que estava sendo feito, mas comentando o processo. Você está entendendo? Tem várias biografias que tratam disso. Jean-Jacques Marie é um biógrafo do Stalin que traz muita documentação sobre isso. De modo algum. O que existiu é porque, de fato, o massacre nazista se diferencia desse soviético nesse sentido. Ali, o simples fato de você ser cigano, de você ser judeu, ou de você ser eslavo, significava que você tinha que deixar de existir. Ou então que você tinha que ser escravo. No fundo é o que os alemães queriam fazer quando invadiram a Rússia, né? Transformar tudo em mão de obra gratuita, porque trabalhava até morrer, depois punha mais, para poder conseguir enfrentar os Estados Unidos, que eles sabiam que ia entrar na guerra. No fundo, eles invadiram a Rússia por isso. Não conseguiram tomar. Mas, de fato, não foi um extermínio nesse sentido, até porque os ucranianos são russos. Né? Se fosse um extermínio de natureza étnica, então depois eles tinham que se auto-suicidar. Porque... Sim. Porque nem todo aquele povo do Império Russo são russos, tá? De origem russa. Os ucranianos são de origem russa. É verdade que os russos lá de Moscou, Petrogrado, se consideram os chefes da parada toda, mas os ucranianos são e sempre foram vistos como russos, apesar de ser um país oprimido pelo czarismo e pela Rússia historicamente, né? Então não teve essa natureza ética, mas foi sim um massacre consciente feito para exterminar impor pela força uma coletivização no campo, exterminando fisicamente os camponeses.